Maranata, eu sou Nelson. E eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. Vamos então para o nosso estudo de hoje. O tema de sábado é Graça e Paz da parte do Pai. Você já deve ter ouvido algumas histórias que advertem contra os perigos de se ler passagens isoladas da Bíblia. Ou seja, queridos, você já deve ter falado sobre o perigo que tem em você estudar a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma, tentando interpretar do seu próprio jeito. Então, com certeza você já ouviu alguém falar sobre isso para você, sobre esse grande perigo que você possa estar correndo em fazer esse ato de querer ler uma passagem da Bíblia separadamente e querer interpretar da sua forma. Veja só o que aconteceu. Um jovem, uma mulher, ela abriu a Bíblia aleatoriamente. Ela resolveu na sua casa abrir a Bíblia aleatoriamente e ela abriu no livro de Mateus capítulo 27, verso 5. E lá dizia assim: então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. A mulher leu essa passagem e ela, sem entender nada, ela, sem poder entender, sem poder acreditar, ela parou um pouco e pensou, e aí ela resolveu abrir a Bíblia novamente. E aí ela abriu agora em Lucas 10, verso 37. E lá dizia assim: Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A mulher continuou sem entender nada, ficou mais preocupada ainda com essa segunda leitura desse texto. E ela foi e orou e novamente abriu a Bíblia. E agora ela abriu lá em João 13, verso 27. E dizia assim: o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então aqui essa mulher dessa história, ela abriu a Bíblia em uma primeira passagem. Nessa primeira passagem ela ficou sem entender nada, ela já ficou um pouco meio que espantada. E aí novamente ela resolveu abrir em outra passagem, abriu a Bíblia em uma que deixou ela mais preocupada ainda. E ela resolveu orar ao Senhor e ela, por fim, ela abriu a Bíblia no livro de João, que diz: o que você está para fazer, faça depressa. A lição continua contando a história de um jovem que ele também resolveu examinar a Bíblia aleatoriamente, e ele abriu a Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo, que dizia assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja só a atitude que esse jovem teve e veja qual foi a interpretação que ele teve em relação a esse texto. Naquela manhã, esse jovem ele foi a uma igreja. E nessa igreja havia uma equipe de louvor. E havia uma mulher com um grupo cantando nessa igreja. E ao final essa mulher começou a apresentar o grupo, os componentes daquele grupo. E por fim ela se apresentou. E o nome dela era Graça. E esse jovem, de acordo com a leitura que ele tinha feito da palavra de Deus, ele pensava, ele concluiu que essa moça era a moça que Deus queria para ele se casar. Então ele leu a Bíblia, foi para a igreja, fez a sua interpretação do que ele leu e ele achava, na sua concepção, que aquela moça com o nome Graça era a moça que no texto que ele leu Deus havia dito para ele, para que ele pudesse se casar com ela. Veja só nessas duas histórias as interpretações que as pessoas tiveram da palavra de Deus. Talvez você já tenha visto também muitas pessoas que tiveram interpretações erradas da palavra de Deus. Por quê? Porque não estudaram da forma correta que é para se estudar. Porque não cumpriram os pré-requisitos principais para estudar a palavra de Deus. Veja só algumas perguntas aqui pra gente. Depois de ouvirmos essas histórias, algumas perguntas surgem. Será que elas são verdadeiras
ou são falsas? Será que a mulher da primeira história fez o que os versículos lhe ordenaram a fazer? Será que aquela mulher fez tudo aquilo que aqueles versos estavam dizendo para ela? Assim como esse jovem que a gente leu da segunda história pensou que a Graça era a moça que ele deveria se casar? E o que teria acontecido se o jovem conhecesse uma jovem chamada Paz? Será que ele também pensaria que essa moça era para ele se casar também, de acordo com o texto que ele leu? Há algum método para ler, estudar e interpretar as Escrituras? Como podemos descobrir a vontade de Deus? Então, nesta semana, a gente vai continuar descobrindo a vontade de Deus. Vai ver quais são os passos que a gente tem que dar para a gente ler e compreender as Escrituras. Existem os passos que a gente tem que dar para a gente ler e compreender a palavra de Deus. A parte de hoje, queridos, de domingo, o pequeno tema dela aqui é ação. E ela pede para mim e para você, para que a gente copie numa folha o texto que a gente leu da semana, que é 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 9, e o capítulo 18 e o verso 1. Você vai copiar, vai escrever esse texto com a tradução que você acha interessante, com a tradução que você acha melhor explica essas passagens para você. Você vai ler e vai reescrever essas passagens em uma folha, na sua lição, em um caderno. Aí você vai ver a melhor forma que você pode fazer para reescrever esse texto. E depois que você escrever esse texto, você vai fazer algumas coisas. Você vai voltar ao texto que você copiou, vai estudar eles, vai fazer um círculo em torno das palavras e frases com ideias repetidas. Você também vai sublinhar as palavras que você achou importante. Você vai desenhar flechas ligando palavras-frase a outras palavras-frase que estão associadas ou relacionadas. E por fim, você vai escolher um verso favorito dos textos chaves dessa semana que você escreveu para que você possa memorizar durante toda essa semana. Então, a parte de domingo basicamente é isso, a ação que você tem que fazer: copiar o texto de 1 Reis 17, de 1 a 9 e capítulo 18, verso 1, de acordo com a versão da Bíblia que você achar mais interessante. Então, queridos, que Deus possa continuar nos abençoando e que durante essa semana a gente possa compreender ainda mais a vontade de Deus e possa também aprender quais são os pré-requisitos para a gente examinar a palavra de Deus, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Com certeza, Deus falará ao meu e o seu coração. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida a cada dia, durante todo esse tempo que nós passaremos aqui estudando a Bíblia junto e durante o nosso viver neste mundo de pecado. Mãos à Bíblia e vamos agora para a nossa perguntinha de hoje. Abram a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 19 ao 21. A pergunta é: como o apóstolo expressou sua convicção sobre a origem da mensagem profética das Escrituras? Vamos lá responder comigo? Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazer bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, a resposta dessa pergunta é: toda a Escritura
foi escrita por homens, inspirado por Deus e movido pelo Espírito Santo. Sendo assim, a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro qualquer, mas é um livro que Deus revelou e revela a sua vontade para todo aquele que lê e examina corretamente a palavra de Deus. Então, nesse momento, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um estudo da lição. Amém. Obrigado pela semana que tivemos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Queremos te entregar essa semana mais uma vez que passaremos aqui estudando a tua palavra e a lição da escola sabatina. Fico com cada pessoa que vai poder estar assistindo esse vídeo, que o Senhor possa derramar bênção sobre sua vida, sobre a sua família, que o Senhor possa permanecer conosco, Senhor, nessa caminhada, nesse projeto, que é somente para honrar e glorificar o teu santo e eterno nome. Amém. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o nosso estudo de hoje e amanhã tem mais. Obrigado pela sua companhia. Já lhe faço convite para você estar conosco amanhã, para mais uma vez a gente estudar junto a lição da Escola Sabatina e a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Maranata!